Em 2009, eu tive a grande ideia de me tornar desenhista da Turma da Mônica Mangá. E nisso, eu já tinha ido uma vez anterior, tinha ido tentar alguma coisa com a Turma da Mônica infantil, não consegui, mas apesar dos meus desenhos terem sido reprovados, eu consegui uma coisa que eu não esperava, que foi um teste para a Turma da Mônica Mangá. E hoje eu vou mostrar para vocês essas páginas aqui e vou contar aí brevemente a história de como eu quase fui um dos desenhistas da Turma da Mônica Mangá. Fica comigo aí, não sai daí. Eu vou te contar também como eu saí do estúdio com material confidencial que não poderia ter saído de lá, mas no final tudo deu certo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, com seus amigos se gostam de desenho, que curtem a Turma da Mônica Mangá. Deixe um comentário depois sobre o que você achou das minhas páginas. Se você pensa em ser desenhista da Turma da Mônica Mangá ou da Turma da Mônica Infantil ou de alguma outra turma de quadrinhos. Enfim. E, claro, eu sou Felipe Alves, ilustrador designer, sou o cara que desenha, já tentei de tudo, até ser desenhista da Turma da Mônica. Hoje eu trabalho com desenho e vamos lá, vou te mostrar minhas páginas, vem comigo. Vamos lá pessoal, seguinte ó, tô colocando aqui inicialmente de lado, né, na horizontal, só para vocês verem o tamanho, que como essas páginas são em tamanho A3, se eu colocasse aqui inicialmente dessa forma, vocês não iam conseguir vê-la na totalidade. Então aqui só para vocês terem uma ideia da dimensão do tamanho, deixa eu ver aqui ó, se eu consigo elevar um pouco mais o meu pedestal, mas o problema é que realmente eu não tenho margem aqui de distância. Meu pedestal é meio um pouquinho curto, mas dá pra ver, né? Aqui ó, a ideia tá, ó, elas são páginas a lápis originalmente. Deixa eu aproximar aqui mais pra ficar melhor de ver, porque senão também fica longe demais, aí acaba ficando meio ruim, né? Vamos lá, ó, se liga. Essas páginas aqui foram feitas a lápis em tamanho A3. O ano era 2009. Já tem aí o que? 2009, 19, 10, 13 anos atrás, é isso? 14, 15 anos atrás. Nossa, minha matemática tá terrível. Mas ó, esse teste aqui foi feito em 3 páginas. 3 páginas desenhadas a lápis. E aí por quê? Porque como vocês sabem, né, lá, não sei se vocês sabem na verdade, né, mas assim, lá no Maurício de Souza era assim, não sei se ainda é. Então tinha divisão da equipe como roteiristas, claro. Aí tinha o arte finalista, que é o que pegava e passava nanquim ali, né, ia fazer a arte final do traço com tinta. E aí no caso, nesse arte finalista, no caso da Turma da Mônica Mangá, eu não tenho certeza se a parte de retículas e os tons de cinza se também era o arte finalista ou se tinha um outro profissional que fazia isso. E o letrista. Aí quando era a revista infantil, normal tudo mais, tinha também o colorista, mas aqui nesse caso, até onde eu sei era desenho a lápis, arte final com nanquim e a letrerização. E talvez ali alguém para fazer retícula, mas eu não tenho certeza. E aí no caso, isso aqui foi um teste que eu fiz. Foi logo na época que estava sendo lançada ali a Turma da Mônica Mangá. Tinha saído acho que o primeiro volume e o segundo, mas eles estavam precisando muito de desenhista para desenhar aqui a Turma da Mônica Mangá, que eles tinham muitos desenhistas para a versão infantil, né, da Turma da Mônica, mas para a Turma da Mônica Mangá eles não tinham, então eles estavam em busca. E aí nessa época eu já tinha ido uma vez lá mostrar alguns desenhos para o infantil, não tinha dado certo. Nessa primeira vez ainda, uma das pessoas lá, não me lembro agora quem foi exatamente, me perguntou se eu tinha interesse em fazer um teste para a Turma da Mônica Mangá. Porque como eu levei desenhos não só de Turma da Mônica infantis, mas eu levei também de outras linhas. Então, como ela viu que eu desenhava vários estilos diferentes, acho que tinha alguma coisa de mangá também ali. Então acabou que
que ela me perguntou isso. Eu tava tentando trabalho como desenhista nessa época, nunca tinha... Já tinha feito uma coisa em outra de desenho, mas nada que desse nem sequer para considerar como início profissional realmente, aí eu topei. E aí eu trouxe esse roteiro para casa, ali 3 páginas de roteiro, que alguém me entregou, não lembro quem foi exatamente, não lembro se foi a Marina, foi alguém, agora não, de verdade eu não me lembro quem. Aí eu peguei, li ali, comprei a primeira edição para dar uma estudada no traço ali e fiz as páginas, que são essas aqui. Mas tem um negócio interessante sobre esse roteiro que eu vou contar daqui a pouco pra vocês. Segura aí. Daqui a pouco eu falo. Foi um negócio bem... Foi uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E, bom, enfim. Mas deixa eu mostrar essas páginas que é o que interessa. Bom, e aí é o seguinte, né? Aqui, deixa eu separar. Essas páginas aqui eu desenhei nas a lápis, como eu falei. Mas aí foi aquela coisa, era um teste ali, tinha essa típica página de abertura, né? Com uma cena mais panorâmica, mostrando aqui mostrando o cenário e tudo mais. Deixa eu aproximar aqui, ó. Aqui com o cenário, é um cenário onde tem aqui tinha ali uma estátua, alguma coisa que seria ali como se fosse uma casa, um templo, não lembro. E aí os personagens falando alguma coisa ali, né? Como começa a desenhar lápis, eu não cheguei a esboçar as falas e tudo mais. E aí eu criei, acho que na época também tinha que criar o roteiro pedia para criar uns trajes para eles, assim, meio numa linha medieval. Acho que já era uma história nessa linha de fantasia e tudo mais. E aí eu fiz isso, né? Criei aqui, ó. Deixa eu aproximar. Fiz um traje aqui pro Cebolinha. Mônica também. Aqui tô seguindo meio com as ideias, pesquisando em outros quadrinhos que eu tinha, outras coisas nessa linha medieval. Então aí eu criei meio que um roteirinho aqui, né? Que aqui era o Cebolinha, Mônica, essa eu não lembro, e aqui o Franjinha. E eu acho que aqui era pra ser o Bidu. E aí a gente segue aqui, ó, Cebolinha também. Tem o Cebolinha. E aqui a Mônica, ó, a paginação como eu fiz. Que aí eu pensei seguindo aquela linha de mangá mesmo, com a paginação um pouco diferente e tudo mais. E aí, uma das coisas que me fez ser reprovado, né? Que assim, tem vários pontos que precisariam ser ajustados aqui nesse material, né? Que você vai ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não é nessa página. Ué. Acho que é na outra que tá mais visível, que é alguns pontos de perspectiva. Deixa eu pegar aqui outra página para mostrar, que acho que fica mais fácil de ver, ó. Mas acho que nem foi citado isso, nem foi um dos pontos mais cruciais. Você pegar aqui, ó, a perspectiva aqui dessa parte tá tá um pouquinho fora. Deixa eu ver aqui, os outros nem chega a ter cenário, mas aqui tem nessa parte aqui que é o mais visível. Aqui tem a perspectiva tá um pouco fora, da estátua que tá meio fora, mesmo nada a ver. Só que aí o que foi o ponto vamos dizer assim, entre aspas, de maior implicância da diretora de arte? Que agora me fugiu o nome dela também, mas depois eu lembro. O que ela falou? Tinha alguns pontos do character design ali, dos personagens. Que ela falou, aqui ó, que disse aqui, a curvinha da bochecha tá um pouquinho diferente, a pontinha do cabelo também não tá exatamente como tem que ser. Alguma coisa que ela falou, deixa eu ver do que foi também. Acho que nessa daqui que ela apontou bastante, foi relacionado ao formato do queixo aqui do rosto, que acho que era um pouquinho mais fino. E assim, eles têm essa coisa assim muito, 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 muito de pegar no pé de ficar tudo certinho. Por quê? Porque como são vários desenhistas fazendo a revista, então todo mundo tem que seguir a linha certinha, que é para não ficar evidente que foram vários desenhistas que fizeram. Então assim, todo mundo tem que seguir ali o padrão realmente certinho, que é para quando juntar as páginas de todo mundo, não dá diferença. Que até hoje isso é seguido, né? Hoje eu não sei se já se mudou, acho que agora
parece que eles colocam um desenhista para fazer tudo, né? Porque como é acreditado agora, antes não era. Então talvez tenha um pouquinho menos disso, mas ainda tem, com certeza, porque o traço não mudou. Então se um desenhista faz aqui as pontinhas do cabelo de Cebolinha assim, maiores, aí outro faz um pouquinho menor, aí um outro faz com, sei lá, com mais tracinhos aqui, na hora que junta tudo começa a ficar estranho, porque você vai pegar uma página tá de um jeito, outra página tá de outra e parece que tá mudando. Não é o que acontece, por exemplo, com a Disney, que a Disney eles colocam um único desenhista para fazer, então tem uma linha guia que, assim, que o roteirista tem que seguir, que o desenhista tem que seguir. Mas ainda assim tem margem para uma basezinha ali do desenhista mudar. Deixar um pouquinho mais redondo aqui, um pouquinho mais compridinho ali, mas o personagem não perde a característica de ficar reconhecível. Mas como foi um único desenhista, então não dá problema. Mas nesse caso aqui, como são vários desenhistas, então acaba dando esse problema. Mas assim, no geral, assim, quando a diretora de arte viu as páginas, ela falou que gostou. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, ó, para dar para ver melhor. Ela gostou, na época elogiou o trabalho e tudo mais. Só que aí, como tinha esses pequenos pontos de ajuste, então aí eu fui reprovado. Mas assim, ela falou, olha, você tá quase, tá quase, tá quase. Tem esses detalhes para ajustar. Não dá para te colocar ainda como artista oficial, como artista contratado, já como desenhista contratado, mas se você quiser, a gente pode de repente ver para você um estágio. E aí acabou que eu não peguei esse estágio, eu não me lembro por quê. Ela falou que ia avaliar alguma coisa, que aí o que ela me perguntou? O que você gosta mais de fazer? Desenho nessa linha ou super-herói? E aí na época na minha pasta também eu levei as páginas, levei também desenho de super-herói que eu tinha um monte de coisa, tinha uma salada danada. Mas como eu também nessa época estava fazendo teste para tentar pegar trabalho com o exterior, e na época que eu estava mais afim, na verdade, também realmente era desenhar super-herói, até porque como o pagamento era em dólar, então isso me atraía mais. Só que aí, que eu era mais novo também, meio não tinha a manha de negociar, o que eu falei? Gosto mais de super-herói. E aí nisso, ela deve ter pensado, se o cara prefere super-herói, ele não vai se dedicar muito aqui, ou então ele vai ficar aqui, vai entrar um tempinho, e depois quando acontecer de ele conseguir ir pro exterior, ele vai sair e vai deixar a gente na mão. E aí acabou que ela falou, vou ver aqui, vou entrar em contato com alguém e tal, blá blá blá. E acabou que ela não entrou em contato. Então esse estágio aí na equipe da Turma da Mônica Mangá acabou que não aconteceu. E aí eu fiquei esperando. Talvez se eu tivesse falado, eu gosto mais da Turma da Mônica, seria mentira? Seria. Mas talvez eu tivesse conseguido estágio, talvez eu tivesse entrado, talvez eu estivesse lá até hoje, ou talvez não também, não sei, não dá pra saber. Mas o que seria também uma mentira, porque na verdade, assim, apesar de gostar de desenhar desde sempre, Turma da Mônica nunca foi algo que eu me liguei muito, apesar de achar bacana. Na época do mangá eu até me interessei pra ver. Na época eu lia bastante mangá, acompanhava anime, eu gostava bastante. Mas a Turma da Mônica, na real, nunca foi algo assim que eu nunca fui um leitor de Turma da Mônica. Quando eu lia alguma coisinha, não era nem ler, era mais olhar os desenhos quando eu era mais criança. O que, o que eu O que eu pegava às vezes era quase sempre coisa da Disney. Turma da Mônica nunca me atraiu muito. Apesar de achar bacana, interessante. E até porque na época que eu era criança, mas também eu tinha mais contato com desenho animado. Até porque eu não tinha dinheiro também para comprar gibi e tudo mais. Na minha casa não tinha essa questão esse hábito de leitura, então isso também acho que acabou influenciando. Mas aí falando do roteiro, né, que eu não esqueci a questão que eu falei lá no comecinho. O que aconteceu? Quando eu cheguei para mostrar essas páginas aqui para a diretora de arte, a primeira coisa é que ela olhou tal, só que aí teve um momento que ela me perguntou: Ah, mas você fez essas páginas como? Aí eu falei: pelo roteiro. Eu tô com o roteiro aqui, eu tava até com o roteiro ainda impresso, levei na pastinha inclusive. E aí
E aí, a partir do roteiro que eu fiz as páginas. Tava descrevendo lá pra criar também uma roupa meio medieval, de guerreiro pra ela, não sei o que e tal. Aí tinha as descrições das cenas, os diálogos eu não coloquei, mas deixei aqui as marcações de balão, tudo mais. As cenas tentando usar aqui também aquela coisa bem de mangá mesmo, aquela coisa de comédia, aqueles exageros, que isso era uma coisa que eu gostava bastante no mangá. Essa, esses exageros que tem no mangá, que foi uma coisa bem cartoon. E a Turma da Mônica Mangá eles se chamavam de mangá, mas era mais uma... Era um cartoon adolescente mais do que mangá na real, né? Mas hoje eu não sei se virou mangá de fato. Pelas poucas coisas que eu vi, assim, o traço deu uma mudada bastante. Acho que tá com mais cara de mangá até talvez. Mas... E aí o que ela me disse? Ah, esse roteiro não podia ter saído daqui. Porque ele não foi publicado, é secreto, é confidencial. Aí eu falei, não, mas eu, a pessoa que a pessoa me entregou pra eu fazer o teste. Ela falou, não, mas não podia ter saído daqui. E aí ficou aquela coisa, tipo, ela ficou me olhando com aquela cara, mas, sabe, como se, assim, com uma cara meio que, tipo, ah, acho que esse cara pegou o roteiro e levou, mas assim, se foi falha de alguém, não foi minha. E assim, não foi o roteiro todo também, né? Não foi, tipo, não peguei o roteiro da revista inteira, que tinha, sei lá, não lembro quantas páginas ela. Acho que eram umas 50, 60 por aí. O roteiro que eu recebi foram das 3 páginas aqui. Foi página um, essa daqui. Página um, página 2, página 3. Tem até assinatura aqui, ó, do ano. Ó, 2009. Acho que atrás tem alguma coisa. Não, atrás não tem. Mas foi em 2009. E aí eu recebi esse roteiro, ela ficou me olhando com aquela cara meio que assim, tipo, ah, mas esse roteiro é confidencial, não poderia ter saído daqui. Mas eu não sabia que não poderia ter saído. E assim, e o teste também não tinha como eu fazer o teste lá, porque eram 3 páginas e tudo mais. E eu fiquei meses, uns 2, 3 meses, alguma coisa assim. Mas aí ficou aquele clima meio estranho, né? Que ela ficou me olhando com a cara de tipo, meu, você levou um bagulho confidencial. E aí eu fico com aquela cara de, mas eu não tenho culpa, me entregaram. E aí depois eu não sei se ela foi brigar com a pessoa que me entregou o roteiro. Claro, ela pegou o roteiro em mãos que eu tinha ali impresso, claro. E recolheu. E aí as páginas eu trouxe de volta. Ficou aquela promessa de vamos ver aqui um estágio pra você. E aí acabou que esse estágio nunca aconteceu. Eu segui a vida, eu tava fazendo faculdade na época, acabei focando na faculdade mesmo. Fui pegando alguns pequenos trabalhos de ilustração, de design mesmo. Aí depois eu fui entrando na empresa, fiquei um tempo, até quando finalmente eu decidi sair para me dedicar, para tentar a carreira como ilustrador freelancer. Mas essa daqui foram as páginas que eu de teste para de quando eu quase entrei, fui rejeitado pelos detalhezinhos aqui de character design mesmo, detalhes aqui, ó, bochecha, cabelo, esses detalhezinhos. Talvez a perspectiva tenha aqui, mas ela nem chegou a citar. O que eu me lembro é que ela falou realmente que eram os pontos que eu tinha que corrigir para poder integrar a equipe. Era isso mesmo, era a questão desses detalhes de característica do personagem mesmo, a proporção deles certinho, as características do rosto mesmo, né, de cabelo, de formato de rosto, orelha, os cabelos. Foram esses os pontos assim principais. E até hoje eu guardo essas páginas aqui. Elas estavam guardadas aqui. Eu nem me lembrava que eu tinha elas. E aí eu tô já fuçando, eu achei algumas coisas. Acabei encontrando. Você pode ver aqui também, eu acho que dá pra ver. Não sei se dá pra ver exatamente, ó. Eu desenhei a lápis, mas eu fiz o esboço primeiro com grafite azul. Ó, tem até um pouquinho da linha de construção aqui, dá pra ver ainda que eu não cheguei a apagar. Ó, aqui nos balões, dá pra ver ainda os rabiscos, que é como eu desenhava na época. Hoje eu não... Eu até tenho grafite azul, mas eu não sei lá, não me incomoda um pouco, porque depois vai apagar, não sai direito. Já pensei em voltar a usar grafite azul, mas sei lá. Vamos ver, ó. E eu fiz um lápis bem acabadinho, até porque não tinha necessidade também. Foi uma coisa até que ela falou. Acho que ela falou isso, se eu não me engano, mas ela disse isso, não precisava ter desenhado tão bem feito, tão bem acabado, né? É assim que eu demorei um tempão pra fazer esse lápis todo certinho aqui, ó, se jogasse no scanner
e aumentasse o contraste, daria pra até enganar como, quase como arte final, né? Não ia dar tanto porque o traço tá mais fino, a arte final é um traço mais grosso, mas tá um lápis com um acabamento bem certinho, e assim, é algo que eu não faço. Não faço nem hoje, assim, com o meu desenho a lápis ele é bem solto, bem sujo. Eu deixo pra ajustar tudo certinho na arte final. Mas aqui, ó, o meu lápis estava certinho porque eu quis deixar assim, mostrar realmente tudo bonitinho, tudo redondinho. E aí ela me falou que não precisava, podia ser um lápis mais solto, porque como ia passar pra arte final, então não tinha, até no dia a dia não precisava o desenhista perder tempo fazendo esse lápis todo acabado, todo certinho aqui, ó, até aqui na parte dessas partes de preto, com sombra só mesmo aqui, ó, você fazia o xizinho para saber que era o preto, as achuras e tal, e só, não precisava de nada disso aqui, todo esse preenchimento, tudo bonitinho, certinho que eu fiz aqui nos detalhes da roupa onde eram preto. Normalmente quando você faz, o lápis você só faz aqui as áreas, joga um X, que aí o arte finalista já sabe que é a área de preto, total. Ó, aqui no fundo do quadro também. Então, nada disso aqui era necessário, sabe? Eu gastei um tempão assim, porque eu quis mostrar um trabalho e tudo mais, mas na real só perdi tempo. Aí o que me restou foram essas páginas que ficaram bonitas até, não ficaram ruins no todo, né? Pra falar a verdade, não são páginas que ficaram feias, mas tem, claro, um monte de coisa para corrigir, principalmente o model sheet na época. Se fosse para hoje, então seria reprovado assim 100%, porque o traço deu uma boa mudada, uma boa amadurecida e tudo mais. Mas é algo que faz parte aqui do meu histórico, aqui da minha história. E aí acabou que eu não tentei mais nada de quadrinhos também. Depois desse período aqui eu fui meio que tirando da cabeça a ideia de fazer quadrinhos, descobri outras áreas de desenho como ilustração para livro infantil, didático, personagens para publicidade, games, foi por onde eu comecei a pegar algumas coisas. E aí a minha história acabou aqui nos quadrinhos, por enquanto. Algum dia eu pretendo tentar alguma coisa de quadrinhos, talvez projetos autorais, que eu tenho algumas ideias na cabeça, mas aqui pra Turma da Mônica acho que não vai rolar não. Ou quem sabe, né? Não sei. Vai que eu comece a fazer quadrinho e em algum momento alguém me convida pra fazer alguma das gráficas MSP. Nunca se sabe, né? Mas, por enquanto, por hoje, é isso. Então, essas aqui foram as páginas. Minhas páginas rejeitadas pela Maurício de Souza Produções. O dia onde eu cheguei com material confidencial, sem saber que era confidencial. E ficou aqui esse registro.